esperar chegar. Graça e paz aos eleitos, ao povo de Deus. Estamos muito felizes, né, por mais uma vez estarmos aqui, né? Estamos felizes por estarmos aqui, né? Graça e paz, ministra Vanilda, graça e paz, ministro Orlando. Seja muito bem-vindo, né? Na nossa live, nesta noite. Marcamos hoje o encontro, né? Com a irmã Elza. E acredito que ela vai estar já entrando, né, irmã Elza? Hoje não vai dar pra gente, melhor noite abençoada, melhor noite, irmão Neilton Cardoso, seja muito bem-vindo. Não vai dar pra gente, quando a irmã Elza entrar na live, não vai dar pra gente estar trazendo a saudação a todos que entrarem, né? Senão a gente pode atrapalhar, né, na hora do estudo. Então a irmã Elza, estamos esperando aqui, irmã Elza, pode entrar. Não sei se você mandou uma solicitação, eu não consegui, manda novamente. E eu não consegui aceitar, mas vai dar certo. Pode entrar, pode mandar novamente ver se entra, né? Vamos lá, irmã Elza. Manda uma solicitação. Estamos aqui, né? Essa noite o nosso assunto é um assunto muito bom, né? A gente pretende dar o assunto da live, né? Da pregação. Graça e paz, abençoada Vanilda, lá vem graça revelada. Graça e paz, irmão Alexandre, Rangel, seja bem-vindo. Estou tentando entrar. Então, vamos lá, irmã Elza, tenta de novo. Eu acho que você mandou para mim uma solicitação e aí eu não consegui salvar essa solicitação. Mas tenta de novo, amada. Vamos enviar a solicitação. Eu não estou vendo a solicitação. Tenta enviar de novo para ver se eu consigo, né? Tenta de novo, irmã Elza, enviar a solicitação. Orlando Alves está acenando. De novo, irmã Elza, tenta de novo enviar uma solicitação. É porque eu não sei como enviar para você. Mas aí mande outra solicitação para ver se eu consigo. Vai. Vamos dar o título, né? Quando a irmã Elza entrar, ela tá já entrando. Tenta de novo, irmã Elza. Manda uma solicitação. Irmã Elza. Está aguardando. Manda outra solicitação para ver se a gente vai conseguir, viu? Manda outra solicitação pra gente. Hoje nós vamos fazer juntas essa live, estudamos juntas, né? Então vamos lá, irmã Elza. Estou aguardando, né? Pra gente iniciar a live. Alexandre Angel, Neilton Cardoso. Vamos lá, irmã Elza. Manda uma solicitação. Hoje nós vamos fazer essa live, eu com a irmã Elza. Aqui, ó. Ela mandou aprovar. Aprovar. Aqui
adicionada. Tá aí, irmã Elza. Já adicionou, já adicionou. Tá adicionada. É só entrar agora. Mandei uma. Tá adicionada. Pode entrar, irmã Elza. Tá adicionando, viu? Vai já entrar, irmã Elza, para a gente começar. Vai ser uma bênção, né? Vamos falar aqui sobre a graça de Deus. É isso? Recusou. Tá falando que recusou, irmã Elza. Você recusou, né? Não estou conseguindo, meu Deus. Como faz? Tenta mais uma vez, irmã Elza. Tenta mais uma vez. Mais uma vez. Você enviou e eu recebi essa solicitação, tá? Não estou conseguindo. Tenta mais uma vez, amada. Eu não sei como é que é também para mim, para você entrar comigo. Mando novamente. Sim. É porque apareceu aqui, eu toquei, aí você foi solicitada, entendeu? Aí manda novamente, aí eu toco novamente, para você ser solicitada. Aí foi da sua parte que negou, né? Manda mais uma vez, irmã Elza, vai dar certo. Vai conseguir, com fé em Deus, né? Vai conseguir. Nós vamos fazer junto essa live nesta noite. É porque é assim mesmo, toda vez que é para a gente fazer a live, aí de duas, ó, agora. Aqui, ó, aprovada. Adicionar. Você define o culto como culto, qualquer pessoa pode ver o vídeo. Meu Deus do céu. Tá. É porque tá. Pronto. Já consegui. Aí você foi adicionada. Você foi adicionada. Graça e paz, irmão Panquinho. Seja muito bem-vindo nesta noite. Você foi adicionada, irmã. Eu estou esperando aparecer. Meu Deus. Você tem que mandar. Quando você manda, aí eu toco aqui, ó. Quando aparece aqui, ó. Aí, ó. Aprovado, né? Adicionar. Adicionar. Pronto, tá adicionando. Tá adicionando, viu? Vai dar certo. Vai dar muito certo. Com fé em Deus, nós vamos fazer hoje essa live juntas. Tá adicionando. É só você receber aí, tá? Aí, ó, tá adicionando. Aí você vai e recebe aí, viu? Vai aparecer aí e você recebe. Ó, tá adicionando. Vai dar certo, com fé em Deus. Porque quando a gente estuda de duas, para a gente fazer sozinha a live fica um pouco meio difícil. Porque a gente estudou para duas, né? Tá adicionando. Eu não sei se é para me tocar aqui. Nenhuma resposta com não deu certo. De novo. Adicione para participar dessa transmissão. Meu Deus do céu. Eu de paz. Tá adicionando. Olha, ó, tá adicionando.
Não sei porque não está dando certo. Aí você toca aí, que está adicionando. Não sei se sou eu que toco, adicionando. Foi adicionada, a irmã está adicionando. Não estou entendendo por que a irmã não está conseguindo receber ainda. Oi. Nenhuma. Não está conseguindo, ó. Ela que está entrando, menina. Não estou entrando. Irmã, que tal você começar e eu entrar na sua live? Vamos tentar assim? Olha, vamos fazer assim, nós vamos encerrar essa live agora. Aí, escreve aqui, irmã Elza, para mim, se você quer assim, você inicia e aí eu entro. Pode ocorrer o mesmo problema, né? Mas aí você continua no meu lugar, se ocorrer o mesmo problema, viu? Vamos lá. Eu posso, escreve aí, você pode entrar e eu, aqui ó, tá adicionando, tá adicionando. Adicionando, para fazer essa transmissão. Adicionando. Está adicionando, não sei, melhor você iniciar. Você não quer, a gente, eu paro, aí você começa a live, aí eu vejo se eu entro? Ou você quer que eu inicie? Você iniciar. Não estou conseguindo. Tá difícil, irmã. Então, vou fazer isso. Se a irmã quiser fazer a live, eu vou desistir, a irmã inicia e eu tento entrar. Senão, eu vou continuar, né? A live. É melhor você iniciar. Então, nesse caso, irmã Elza, eu vou iniciar a live, tá bom? Eu vou iniciar a live. Que não tá dando certo, mas você fica tentando, viu? Você fica tentando. A ordem vem de você. Não, se você quiser, você pode, eu vou desligar aqui e você inicia aí a live. Aí eu tento entrar, viu? Tá bom? Você quer assim? Vamos lá, responde aí alguma coisa, escreve. Você quer iniciar? Não pode dar continuidade, não. Então tá bom, então eu vou dar continuidade, tá bom? Aí da próxima vez a gente vai ensaiar antes de começar a live, tá bom? Eu sinto muito, porque nós estudamos juntas, mas não deu certo, mas vamos dar continuidade então, irmã Elza, tá bom? Então tá. Amados, vamos dar continuidade à live, né? Nessa noite. Aqui está dizendo que tem que aceitar. Pois é, eu mando a solicitação, aí você tem que aceitar aí. Aí você aceita aí, entendeu? A solicitação foi feita. Aí, se quiser ficar tentando e entrar, pode ficar tentando.
Adicionar. Aprovar. Aí. Está adicionando, irmã Elza. Aí você só tem que aceitar, entendeu? Está adicionando. Aí é só você aceitar. Adicionando. Eu acho que o meu telefone aqui está travando. Não, ela não quis. Eu acho que o problema está no meu telefone, que não está. Ai, graças a Deus. Ai, meu Deus. Graças a Deus, irmã Elza. Ai, nem palavras para agradecer a Deus. Que bom, deu certo. Pode altear mais um pouquinho o teu som. Eu estou quase ouvindo a sua voz. Tá ruim meu som? Como é que tá aí? Agora já está falando mais alto um pouquinho, mas se puder altear mais, alguém pode falar alguma coisa, se está boa a altura da minha voz ou da irmã Elza, né? Claro da luz aqui, né? Que tá muito forte aqui em cima de mim. A minha filha pode falar alto igual eu, fica melhor, que eu falo logo altão. Então, Você, a primeira fala, sempre sai a voz melhor. E a segunda voz já sai um pouco difícil, né? Já é um pouquinho mais baixo. E principalmente que eu estou no iPhone, não é um computador, aí tá fica um bom. pouco mais baixo a voz. Mas eu quero desejar, Tá. desde já, agradecer, não é? Pela participação. Graça e paz Eu estou achando muito todos. baixinho o seu telefone, mas se desse para altear mais um pouco, né, o som, mas Já foi todo o volume do meu som, amada. tá bom. Então vamos lá, né, irmã Elza? Vamos lá, a irmã pode dar início. Pode dar início ao estudo, viu? Vamos lá. Está ótimo as duas vozes. Oi, irmão Orlando está falando que está ótimo as duas vozes. Tá ótima a sua voz. O irmão Orlando falou. Obrigada, irmão Orlando. Bacana, ótimo. Muito bom. Pode dar início, irmã Elza, estudo. Pode, manda ver. Quero agradecer ao Orlando, né? Porque ele nos ajudou também com esse estudo e outras coisas a mais que a gente vai sempre introduzindo na nossa live, não é? A gente está sempre batendo na mesma tecla, mesmo porque tem sempre gente nova que quer ouvir, que tem interesse no Evangelho, que liberta o homem, que põe o homem na sua posição, que faz ele entender que ele é uma pessoa livre, que ele é uma pessoa salva em Cristo, que não precisa mais de sofrimentos nem rudimentos de lei, né? Não precisa mais de Moisés para impor a vida dele, a vida como cristão. Verdade. E isso faz a diferença em nossas vidas, né? Aí, como está escrito, nosso estudo hoje é baseado em Eu Mateus. vou tentar aumentar o meu som, porque eu acho que é o meu som que está baixo. Vai. Deu para melhorar aí? Ah, o meu som que estava baixo, irmã. Desculpa, era o meu que estava baixo, graças a Deus. Tá tudo ok, vamos lá, vamos que vamos. Vamos lá. Ouro, prata, cobre. Jesus disse não à religião. Ele sempre combateu essa forma que hoje só mudou somente o contexto geográfico, mas continua a mesma coisa, né? O próprio Jesus de Nazaré, ele combateu sobre a religião. E Mateus 10, 5, a senhora vai ler. A senhora aqui vai ler, viu? Lê para a gente ouvir aí. Tá bom então. Mateus 10 e 5. A estes 12 enviou Jesus e ordenou-lhes, dizendo: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. O versículo 6 fala assim: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Quem eram as ovelhas perdidas da casa de Israel? Não eram nós, né? Nunca foi nós. Nós nunca fomos ovelha Exatamente. perdida e muito menos de Israel, porque nós moramos no Brasil. Né? Comente aí, irmã, o que você acha sobre esse versículo, sobre Tá esse... bom. Porque, irmã Elza, o sistema religioso parece que nunca leu isso daqui. Isso aqui está bem claro, né? Onde fala assim, ó, ele enviou os 12, ele não, ele enviou foi só os 12 discípulos, né? E ele falou assim, ele ordenou-lhes dizendo, não ireis aos gentios, né? Nem entreis em cidades de samaritanos, quer dizer, foi bem claro ele falando para os seus discípulos não ir, né? Entrar na cidade dos gentios e nem tampouco aos samaritanos, mas antes, né? Ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, isso daqui, irmã Elza, está mais do que claro que os gentios ficou de fora do velho pacto, né? Da velha aliança. Sim. Eles estavam de fora, não é isso? Então, hoje, os gentios, hoje, dessa geração, eles se colocam como eles se fosse aquele povo lá judeu que foram contados no velho pacto, na velha aliança. Mas Deus está sendo aqui, Jesus está sendo bem claro quando ele está dando uma ordenança a ele ir somente aos judeus, às ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Não ireis aos gentios, está mais do que claro, estávamos fora do velho pacto. Como agora, irmã Elza, depois de tanto tempo, de séculos, né, de tanto tempo, agora o sistema religioso está se enquadrando nesse quadro como se eles fossem judeus, né? Que eles estão até hoje ainda, não é isso? Então, pode prosseguir, Maelza. A gente viveu muitos anos nesse sistema maldito que só nos ensinou o contrário, de que você era uma pessoa livre, mas que liberdade você não tinha nenhuma em Cristo. Você só ouviu palavras, você nunca ouviu o evangelho, porque o evangelho não foi exatamente para nós. Nós absorvemos hoje o que Cristo fez na cruz, não foi sacrifício por nós, porque quando Paulo recebeu a revelação do terceiro céu, ele não pregou naquele tempo, ele veio pregar isso depois, e nós nascemos depois da cruz, depois dos feitos de Cristo. Nós recebemos as conquistas espirituais. Nós não temos por que agir como um judeu nessa terra. Porque se nós fosse agirmos como judeu, Cristo não teria morrido, teria sido em vão. Tudo que ele fez será em vão. Porque se eu pratico algum rudimento da lei, se eu pratico o jejum, se eu pratico aquilo que não está escrito na Bíblia, que é campanha de oração, se eu subo ao monte, que não está escrito lá que você não é judeu, se eu faço coisas que em 613 leis eu faço 3, 4, eu tenho que cumprir todas as 613. Porque eu não estou fazendo certo, eu não estou cumprindo a lei de Moisés e quero cumprir umas e outras não. E as pessoas vivem nesse engano porque elas não querem a verdade. Os eleitos, os filhos da livre estão aí, eles são abençoados com toda sorte de bênção, como diz lá em Efésios 1, 3, 4. E eles não querem, irmã. Eles não querem. Olha, eu não faço porque Deus ele não é unânime. Eu não me preocupo se tem 2, 3 na minha família que não querem saber do Evangelho da Graça e um quer. Porque se eu tiver esse entendimento, eu não vou bater de frente com ninguém. Se Deus não permitiu que eles entendessem, é porque Deus não quis. Para Deus, eles também estão fazendo certo. Eles não abriram o entendimento porque Deus ainda não permitiu e eles não procuram buscar esse entendimento. Eu não era satisfeita com aquilo que eu via, que eu ouvia, o que me davam. E a religião, ela só faz o contrário daquilo que Cristo fez. Ela só vive através do interesse financeiro.
não é para ajudar aqueles que estão embaixo das pontes, não é para ajudar aqueles que estão passando necessidade, é para engrandecer o bolso dele, a conta deles. Não foi nunca evangelho, nunca foi. Foi uma comercialização, todos nós sabemos disso, que isso não é evangelho. Evangelho é boas novas, é boas notícias que nós recebemos quando conhecemos o Espírito Santo, quando nós tivemos o entendimento de que ele habita e mora em nós. E em Colossenses 2:10 diz que em Cristo nós somos perfeitos. Se somos perfeitos, nós não temos mais nenhuma condenação. Romanos 10:4, né? Verdade. 8:1. Nós não temos mais nenhuma condenação. E por que impõe tanta condenação aos filhos da livre? Nós somos hoje livres, nós entendemos um pouco que já estão aí na graça, porque eles não se conformaram com aquilo que ele que tem dado para nós. E eu não aceito mais. Quem saiu, quem ouviu essa palavra, quem ouviu essa mensagem, nunca mais põe o pé dentro de um chamado templo, né? Que o templo somos nós. Verdade. É isso. Mas aí, mano. estamos aí, Essa né? Verdade, irmã. Então, vamos lá, né, irmã Elza? Mateus 10:7 fala assim, ide, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, né? O versículo 8 fala assim, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, expulsar os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Né? Porque o que nós vemos aí no sistema religioso, os supostos pastores fazendo profissão, né, do evangelho, fazendo profissão e muitas vezes enriquecendo, né, fazendo o quê? Tirando o direito do necessitado. Porque nós sabemos que lá no Velho Pacto, o que acontece no Velho Pacto? Deus disse, maldito aquele que tirar o direito do necessitado. Porque os sacerdotes estavam tirando o direito dos necessitados. Então, Deus disse, maldito aquele que tirar o direito do necessitado. E hoje, apesar do sistema religioso não ser judeu, eles querem ser judeus, continuarem debaixo de ordenanças, né? Debaixo de rituais, mas eles nunca foram judeus e também eles não conseguem cumprir os rudimentos, porque nem mesmo os judeus conseguiram cumprir os rudimentos, né? Nós sabemos que nenhum conseguiu. Por esse motivo, Cristo teve que vir, né? Cumprir os rudimentos da lei, não é isso? Então, a quem que Deus enviou? Deus enviou os seus discípulos em 12 e mandou ir, né? Atrás das ovelhas perdidas, porque o seu reino era chegado, né? E ele deixou bem claro que os gentios não entreis na cidade dos gentios, e nem tampouco dos samaritanos. Então, os samaritanos, o povo gentio, eles ficaram de fora do velho pacto, da velha aliança. Está bem claro aqui para nós. O sistema religioso, ele finge que não entende. Por que ele finge que não entende? Porque eles não querem abrir mão da verba, né? Da verba, porque a pessoa, ele vai para uma instituição religiosa e então se ele começar a cantar, logo ele já começa a viajar andando nas instituições religiosas e ganhando dinheiro, né? E quando a pessoa começa a pregar bem no sistema religioso, ele já começa a viajar, né? E já começa a ganhar dinheiro, fazer a vida, quer dizer, está fazendo do evangelho, né, Elza? Fazendo profissão do evangelho, aonde o quê? Mais na frente nós vamos ver o que Jesus falou para essa turma, né? Quando ele mandou os seus discípulos ir, ele falou assim que não era para juntar, não era para levar aqui, ó, ouro, prata ou cobre, nada disso. Nem era para levar nada, porque digno é o trabalhador do seu alimento.
o qual os cães gulosos do sistema religioso, eles montam em cima disso aí, dizendo que é dinheiro, e nunca foi, era alimento que eles eram dignos. Aonde eles chegassem, eles se alimentassem, não é isso? Né, irmã Elza? Verdade. Ainda fala mais, de graça recebeste, de graça dai, né? De graça receber, de graça Deus. O Deus da religião chama-se Mamon, né? Os discípulos que Jesus enviou eram dignos de alimento ou ouro. Não era de alimento? Né? Verdade, era alimento. Pois é, a irmã pode dar. Pode. Exatamente. Então, pode dar continuidade. Pode, próximo, né? 16, diz que a lei e os profetas foram até João. Então, nós não temos mais o que viver de lei e nem a Bíblia foi escrita para nós. Então, hoje, não se vê pregação de evangelho, nem se vê eles pregando sobre evangelho de libertação, que o evangelho é libertação. Eles vão por interesse, eles dão estudos por interesse. As pessoas deixam de viver suas vidas para viver confinada dentro da chamada igreja, que igreja somos nós, que Cristo deixou bem claro, e vivem lá a semana inteira fazendo a vontade daqueles homens que se dizem pastor, que o único pastor nós sabemos que é Cristo. Eu não dou mais essa honra e esse título a homem nenhum, até porque na religião a gente só tem decepção. E eles ficam usando o nome de Deus para adquirir bens financeiros, para dizendo que está fazendo a obra. Mas que a obra de Deus é aqueles necessitados, é o que necessitam de pão, de alimento, que estão nas ruas, que estão nas pontes, que estão debaixo dos viadutos. Esse sim, essa é a obra de Deus que eles deveriam estar fazendo, não dizendo que vai um demônio na sua casa, porque se falar que o dízimo não foi para nós, eles estão dizendo que algumas pessoas hoje até estão caindo na real. Eu já conheço muitas pessoas que dizem que não está dando mais o dízimo, está achando que realmente está sendo enganado, e agora está abrindo os olhos. Mas, na realidade, eles eram para ter aberto os olhos há mais tempo. Aqueles que querem, que buscam esse conhecer, sabe que Deus nunca mandou ninguém ganhar dinheiro, nem fazer templos luxuosos, nem enriquecer a vida de ninguém. Jesus de Nazaré mal entrou em templo para pregar, ele mal visitou o templo. Verdade. E enquanto o templo ele não era bem-vindo, derribado, né, nos templos. E ele mesmo disse que não habitaria em templo feito por mão de homem. Ele disse que não habitava em quatro paredes, ele habita dentro de nós, ele escolheu, ele nos escolheu, nos ensina, nos diz que nós somos pecadores, que nós somos o pó da terra, que nós somos malditos, que nós, se nós não dermos o dízimo, nós vamos para o inferno, que não existe inferno. E eles tiram lá aquela referência de Mateus, né, quando Jesus de Nazaré fala sobre o inferno, que nós sabemos que não é inferno, ele está falando do Geena, daquele lixão que existe lá em Jerusalém, que hoje não é mais lixão, Verdade. hoje é um lugar de turista, né, passear e visitar. Está se referindo àquilo. Mas nós sabemos que a graça não foi revelada para todos. Nós vivemos hoje nessa paz, nessa posição, porque nós entendemos o que Cristo fez por nós. E aquilo que Deus mandou dar de graça, nós levamos de graça. Eu não vou abrir um canal no YouTube ou ter uma página aí para ganhar dinheiro, para ser monetizada. Porque ele não me fez ele me fez livre. E ele quer que eu faça as pessoas livres. Só que ultimamente eu estou um pouco assim, eu fico olhando as suas lives, eu adoro ficar ouvindo os irmãos, que a gente vai aprendendo. Mas quando o evangelho foi dado a Paulo, mas antes tinha o evangelho da circuncisão, a Pedro. Nunca ouvimos falar do evangelho de Paulo, o evangelho da incircuncisão, né, que foi dado, está lá em Gálatas 2, que Paulo pregava o evangelho da incircuncisão e Pedro o da circuncisão. Porque esses dois evangelhos estavam se cruzando enquanto o templo estivesse de pé, eles continuavam. Só que Paulo não podia realmente fazer exatamente o que deveria ser feito, só veio fazer isso depois.
que o templo foi derribado, porque Paulo ainda ficou no meio deles, com Pedro, com seus irmãos. E ele falou isso lá em Coríntios, né? Que no 2 Coríntios 3:2, que ele diz que leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque não podeis suportar ainda o alimento sólido, que é a palavra, né? Que era o evangelho, porque eles ainda eram carnais. É assim que hoje ainda tem os irmãos que ainda são carnais, eles não conseguem ainda entender o evangelho da graça, o que foi feito para eles após a cruz, porque nós não temos mais nada a ser feito. Nós hoje temos que viver na paz, na alegria, na justiça divina que já foi feita, viver em harmonia com aquilo que Cristo já realizou e nos colocou na posição de co-herdeiro dele, né? Eu vou ler, deixa eu ver, é Mateus 10:9, né? Verso-chave da mensagem, né? Mateus 10:9. No território da lei, né? Mateus não é evangelho, Mateus é livro histórico. Mateus 10:9. Isso a gente sabe. Esses livros foram escritos ainda quando o mestre nem estava vivo, né? Não é revelação, não é evangelho, é livros históricos. Eles contêm muitas coisas que iam acontecer, como a vinda de Cristo, né, que aconteceu naquela época, lá em Mateus 24, que já começa a falar, né, sobre a vinda de Jesus, e daí por diante. Né? Quem já entendeu essa parte aí, eu sei que tem muita gente nova que está entrando, que está conhecendo, que tem interesse em saber, né, do Evangelho, o que realmente está escrito aqui, porque não foi feito para nós e nem foi feito ontem. A Bíblia toda por si já foi concluída e consumada, né? Nós só tiramos proveito exatamente daquilo que está escrito nas cartas de Paulo, que nem foram escritas para nós. Nós só recebemos o conteúdo, o que devemos fazer como cristão, né, nessa terra. Bom, a irmã pode ler outro versículo aí, o Mateus 10:9. Já foi lido o Mateus? Posso ler? Não. Sim, por favor. Não vos provereis de ouro, sim, nem de prata, nem de cobre em vossos cintos. Agora o versículo 10. Nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de alpacas, nem de bordão. Porque digno é o trabalhador do seu alimento. Está vendo aí? Quando Deus enviou, né, Jesus enviou seus discípulos para levar o evangelho do reino, né, para o povo judeu, naquela época, ele foi bem claro falando que não era para levar nada disso, 2 túnicas, alforje, alparcas, não era para levar a bagagem, né? Porque onde eles chegassem, eles iam ser recebidos, iam ser alimentados, né? E isso daqui, irmã Elza, isso daqui é onde os cães gulosos, né, do sistema religioso, montam em cima disso, aonde eles falam o trabalhador é digno do seu salário, né? É digno do seu salário. Aí eles vão o quê? Os coitados dos irmãos, né? Porque no velho pacto, as viúvas, os órfãos, os necessitados, iam buscar o sustento na casa do tesouro, né? Hoje, pelo contrário, hoje as viúvas, os órfãos, os necessitados vão levar para a casa do tesouro, dizendo eles que é a casa do tesouro, né? As instituições religiosas. Nós sabemos que a casa do tesouro só existiu uma, e foi em Israel, aonde era o silo, aonde era para guardar alimentos para os famintos, para os que tinham fome, né? Então, eles colocaram as instituições religiosas como Casa do Tesouro, né? Como Casa do Tesouro, anda longe, porque a Casa do Tesouro, no Velho Pacto, era um silo onde se guardava alimento, né? Era o fruto da terra, os animais, né?
que aí os órfãos, as viúvas necessitados iam lá buscar de ano em ano, né, o alimento. Hoje, pelo contrário, as instituições religiosas, qual eles dizem que é a casa do tesouro, aí os órfãos, as viúvas, os necessitados têm que ir lá levar, né? Levar o dízimo deles, veja só. E outra, nós sabemos que o dízimo era o fruto da terra e dos animais. E nós sabemos que hoje o sistema religioso transformou o fruto da terra e animais. Eles transformou o fruto da terra e animais em dinheiro. Aonde é que dentro da Bíblia está falando que o dízimo é dinheiro? Alguma vez foi dinheiro? É por isso que quando nós, da graça de Deus, chegamos nas redes sociais, o sistema religioso se confrontou logo, porque nós viemos para as redes sociais trazer as verdades bíblicas que estão sendo escondidas. E como os irmãos das instituições religiosas não estudam a Bíblia, só acreditam no que os líderes religiosos passam para eles, assim eles iam levando. Agora nós estamos nas telinhas aqui denunciando os falsos líderes religiosos que estão tirando o direito dos necessitados, estão tirando o direito dos famintos, estão, como fala, juntando tesouro, né? O que Jesus mandou os discípulos fazer? Não ajunteis, né? Não ouro, nem prata, nem nada disso, né? E de somente, né, as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele mandou. Como que hoje, além dele estar torcendo a palavra, dizendo que aquele ide que Deus mandou não foi para os discípulos, tá? E está dizendo também que não foi somente as ovelhas perdidas de Israel que os discípulos se direcionaram. Então, irmã Elza, para você ver como eles estão totalmente fora da Bíblia, nada a ver. Ainda tem alguns incautos, né, que vêm para as redes sociais tentando nos intimidar, mas não vai nos intimidar porque estamos levando a palavra de Deus que foi escondida pelo sistema religioso. E nós estamos nas telinhas denunciando o sistema religioso, né, irmã Elza? Então, vamos lá, vamos continuar, né? Um sistema que vem... Agora, Mateus 16, a irmã pode ler. Mateus 16, 10, 16. 10, 16, a irmã pode ler. Eis que vos envio como Sejam bem-vindos todos os irmãos que estão nos acompanhando, tá? O irmão Jorge Valente tem nos ajudado muito com as suas... com os estudos dele, maravilhoso, tem ajudado muito, né? O estudo meu da semana passada foi do Jorge Valente, que eu peguei. Então, tem nos ajudado, seja muito bem-vindo, irmão Jorge Valente, irmão Neilton Cardoso, ao irmão Orlando e todos aqueles, né, o irmão Ricardo, todos vocês sejam muito bem-vindos, tá bom? No nosso meio. Pode continuar, irmã Elza. É ótimo. Se fosse uma live cantando aí algumas músicas, dizendo que a sorteio já tinha, acho que 1.000 visualizações, né? Participação, mas como não é de interesse de muita gente, né? Tem pouca gente assistindo, viu? Mas isso não importa, porque não precisa ter muitos para fazer a diferença, não é? Deus não trabalha com quantidade, mas com qualidade. E essas poucas que estão aí assistindo são pessoas que tiveram esse entendimento, que hoje são pessoas livres e sabem a sua posição em Cristo, né? Eu acredito que sim. Verdade. E eu vejo que os irmãos já são bem aprofundados nesse conhecimento. Eu ainda não estou muito, porque faz 2 anos, mas esses 2 anos eu confesso que eu aprendi mais do que 19 anos dentro de um sistema religioso, que não me satisfez em nada, pelo contrário, só me decepcionou, só me fez me envergonhar, me desvalorizar, me dizer que eu não valia nada, que eu era uma pecadora. Esse é o nosso chamado. Isso mesmo, irmão Jorge Valente. Vamos pastelinho, né? Fazer
essa obra maravilhosa que vamos desmontar o sistema religioso, né? Estamos aqui, eu mais a irmã Eu creio. Elza, nessa noite, né, para denunciar o sistema religioso. Vamos lá, irmã Elza, é o Mateus 10:16, Eis né? que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes, simples como as pombas. 17. Acautelai-vos dos homens, porque tem ponto e vírgula, né? Está se referindo aqui que tipo de homens, Verdade. né? Porque eles vos Isso. entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas suas sinagogas. Né? Ele está aqui, está sendo bem claro, Mateus. Acautelai-vos dos homens, que tipo de homens que hoje nós devemos nos acautelar? Ele já falava isso lá naquele tempo, há 2000 anos atrás. Imagina hoje. Nós hoje temos que Verdade. estar atentos, tem que estar percebido, temos que pesquisar, analisar, ver se realmente é o que está escrito e o que é para nós. Não é o que eles fazem, leva as pessoas, entrega as pessoas dizendo que vai pregar, vai evangelizar lá no mundo, no fim do mundo, dizendo que tem que pregar o evangelho. E essas pessoas lá são mortas, elas são massacradas. Eles estão fazendo as pessoas morrerem, eles estão matando as pessoas. Eles não dão vidas, eles entregam, eles açoitam as pessoas. Eles não só apenas matam o físico, mas também o espiritual. Porque nós vemos as pessoas que vivem na religião, como eu conheço, pessoas que estão sofrendo com depressão, porque dizem que ele está em pecado. Mas que pecado, se o pecado a Bíblia diz bem clara, que era a lei de Moisés, era a transgressão de lei, era a lei de Moisés. Portanto, não existe essa transgressão, não existe mais esse pecado. Se hoje existe é o erro da carne, são os erros que você comete na sua carne, e existe a correção também, porque você é livre em Cristo, mas você tem a correção como filho. E as vidas estão aí sendo massacradas, está sendo oprimida, escravizada, sofrendo, com depressão, não querem mais ir em esse chamado templo, porque eles lá são maltratados, em alguns. Eu não vou dizer que são todos, porque tem homens bons que vivem também, que pregam o evangelho da circuncisão ainda, né? Mas eles ainda não têm o entendimento, porque muitos já entenderam, como o pastor que eu conheço há 20 anos, ele hoje é um homem livre, ele não prega mais as inverdades que estão aqui, que foram escritas para os judeus. Ele hoje vive num mundo diferente, que nós vivemos esse mundo de alegria, de paz, que nós entendemos que nossos 8 bilhões de neurônios, eles entenderam que Cristo não morreu por nós. Nós fazemos parte de um povo que Deus já tinha escolhido antes da fundação do mundo, antes. Nós somos eleitos, nós somos gentios, nós não somos judeus, não somos de Israel. Nós não estamos esperando a volta de Jesus, porque ele veio com justiça para aquele povo no ano 70. Então, hoje nós não vamos ser mais chicoteados pela religião, hoje nós não vamos mais buscar Deus no monte, porque ele não se encontra lá. Hoje não vamos mais buscar o Espírito Santo, Verdade. porque ele mora dentro de nós, no nosso entendimento, não é no nosso coração que bombeia sangue, é no nosso entendimento. Verdade. E isso a religião não aceita, porque ela está perdendo já muitos para o evangelho da graça, para as pessoas começam a entender e ver que essas sinagogas só estão ensinando ali o que interessam a eles, enriquecendo a eles, fazendo bem para eles. Eu vejo isso com muita cara de pau, como eles fazem, tirando dos filhos, dos eleitos de Deus, que ainda não tiveram esse entendimento para sair dessas sinagogas, desses lugares que são nesses sinédrios, que são entregues todos os dias à morte. Né? Isso que a gente vê, o que está acontecendo nos dias atuais, e nós vamos combatendo, porque não é fácil. Vem uma mentira contada Verdade. há muitos anos,
ela se torna uma verdade e as pessoas não querem buscar essa verdade, elas se acomodaram e acham que está certo é aquele que se diz ser pastor delas, o nosso pastor é Cristo, né? Nós não precisamos Verdade. de um homem ditar regras para nós, né? Agora a irmã pode ler aí o Mateus 10, 23. Então, irmão, como a senhora estava falando, né, das sinagogas, né? Aí então Jesus falou assim: acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, né? E vos açoitarão nas sinagogas. Foi o que fizeram com Jesus, né? Entregaram Jesus ao sinédrio, Jesus falou: cautelai-vos deles, né? E açoitarão nas sinagogas. Nós sabemos que nas sinagogas onde os religiosos se reuniam, né? Para estudar. Então, aqui Jesus mesmo tá falando, e vos açoitarão nas suas sinagogas, tá vendo? Então, vamos Não está muito diferente continuar, não, né? tempo lá, né? Mateus 10, Gráfico, né? Mateus 10, 23, né, irmã Elza? Mateus 10, 23, né? Então, vamos lá. Quando, porém, vos perseguides numa cidade, fugi para outra. Porque, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Irmã, aqui está mais do que claro. Como é que Jesus está falando aqui, ó? Quando, porém, vos perseguides numa cidade, fugi para outra. Porque, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel. E por como assim que o sistema religioso fala que estão esperando Jesus, e eles leem isso daqui para eles hoje, mas não tem. Está falando de Israel, bem claro, né? Está para percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Quer dizer, antes que viesse o Filho do Homem, todo Israel ia ser percorrido. Né, irmã Elza? Está mais do que claro, não tem dúvida nenhuma. Está bem claro, né? Eles só não querem, irmã Elza, aceitar a verdade. As verdades eles não querem aceitar, porque se eles falarem dentro das instituições religiosas que não existe inferno, que não existe diabo e que Jesus não vai voltar, acabou para eles. As igrejas vazias, o povo são libertos, né? E a igreja esvazia, como que eles vão viver? Eles vão ter que trabalhar, é uma coisa que eles não querem é trabalhar, né? Porque acostumaram com a vida mansa. Digno é o obreiro de seu salário, então a lista de pagamento seria maior ainda, pois quem é o obreiro? Pois então, eles sempre falam, mas é digno o trabalhador do seu salário. Ai, nesse caso, então, eles só mereciam o quê? Comer, como eles foram lá, os discípulos, aonde eles chegavam, eles recebiam alimentos, eles eram alimentados, né? Se a roupa tivesse envelhecido, eles eram vestidos. Então, por isso que Jesus não mandou levar nada, porque com certeza eles percorriam a pé, não é de carro 0 quilômetro, né? Dos carros de luxo que eles hoje percorrem, né? O irmão está falando assim, se não tiver um diabinho no culto, o culto não valeu, kkk. Não é isso? Tem que ter, porque se não tiver diabo para eles fazerem aquele espetáculo, eu vou expulsar agora, e aí o povo, né? É verdade. Tá bom, irmã, pode continuar, irmã. Eu odiava isso. Pensa numa coisa que eu odiava, né? Porque a gente só viveu nessas paróquias dentro das igrejas, chamadas igrejas, né? Aí, assim, a gente vê, eu lia e procurava entender o que estava sendo lido. Só que eles não explicavam. E aquilo ali me deixava incomodada. Porque você conhecendo uma coisa, você quer tirar limpo, você vai a fundo. E eles não mostravam a verdade. Aí que nós estamos em Israel para percorrer essa cidade. Quantos anos faz que esse povo está ainda percorrendo? Que essa fala aqui foi lá em Mateus, naquela época, aquela gente lá. Antes que venha o Filho do Homem. Quer dizer, esse pessoal ainda está correndo por aí, pelo amor de Deus, né? Não é falta de entendimento, não é, porque não quer mesmo, não é? Aí lá no versículo 34 de Mateus, desse mesmo livro histórico, ele diz assim: deverei vos digo
que esta geração de modo algum passará até que todas essas coisas ocorram. E que geração é essa? Que essa geração é a nossa ou é a geração lá? Porque eles trazem a geração para Lá cá. não. A nossa geração não é de 2000 anos. E Verdade. ele estava falando lá, não era com a nossa geração, porque nós já nascemos depois do evento da cruz. Já não foi para nós que eles estavam falando isso. Ele estava falando para aquela geração, naquela época que ele estava vivo. Não passará essa geração. Ele está dizendo não passará aquela geração ou aquelas futuras. Não é preciso entender. Não precisa ser um sábio, né? Ser um PhD para entender o que está escrito, não é? Não é preciso, a gente, com pouca coisa, a gente acaba entendendo o que foi escrito para nós e o que não é para nós. Porque a Bíblia em si toda, ela não foi escrita para nós. Ela foi inspirada por Deus. Mas a revelação, só quem teve foi Paulo. E nessa revelação foi que nós obtivemos a certeza daquilo que nós somos em Cristo, não é? E eles ficam enrolando, fazendo as pessoas esperarem uma volta, de que Jesus não vem, que Jesus vai vir nos ares, que vai levar eles em vida. Mas não vai, isso não vai acontecer. Jesus não vai voltar, ele já voltou. Ele voltou no ano 70, e isso está tão claro quanto a luz do dia, que ele voltou naquela época, ele voltou em juízo para Israel, não foi juízo para nós. Nós não nascemos em pecado, nós não nascemos debaixo de lei, portanto, Cristo veio para Israel, para cumprir a sentença de Israel, para que aqueles que naquela época fossem salvos, não salvos da carne, que na carne não há salvação, mas salvos da mente, do entendimento, para que eles pudessem ser livres, não morressem em condenação, debaixo de lei. Não é isso? A senhora não concorda isso aí que está escrito, não é? Que não foi para salvar nada, que o Espírito não precisa de salvação. Salvação na Bíblia não se refere em corpo e em alma, se refere no entendimento. E isso não está bem claro no sistema religioso. Salvação nunca foi de alma, nem de espírito. Salvação é na mente, porque na hora que você tem um encontro com essa metanoia, porque você tem essa transformação, você é livre de toda condenação, você passa a ser uma pessoa livre. Você vê os feitos de Deus na sua vida, você sente uma pessoa abençoada, uma pessoa em posição de nível elevado, não é mais aquela coitadinha que vive aí chorando de joelho, pedindo o pastor para botar a mão e orar por ela, que nós nem precisamos disso, porque eu, com meu pouco entendimento, na época que eu estava na religião, eu não pedia para pastor orar por mim. Eu mesma orava. Eu dizia para mim mesma, se ele tem acesso a Deus, por que eu não tenho? Se ele tem, ele chega até Deus nas orações dele, por que a minha também não chega? Eu ficava sempre neutra, porque eu não suportava aquilo que é falado. Eu era assim também. Fazer assim como a senhora sabe. A senhora também, na época, foi pastora, né? E viveu no sistema, sabe como é que é. E quando você fica inquieta com algo, você não está feliz. Eu vivi 19 anos numa infelicidade só. Uma hora eu estava salva, e se eu fizesse algo que não agradava a um Deus que eles têm, tão minúsculo, tão pequeno, você seria condenado ao inferno. Você não teria mais salvação. Se Jesus voltasse, você ficaria. Eu vivia num pânico. Foi uma vida inteira de terror na minha vida. Ai, Cristo, nem aguento nem pensar, irmã, que eu não suporto na minha vida pensar naquilo que eu já vivi. Numa escravidão, vivendo semana toda, quando você não conseguia algo, dizia que você estava errado, que você estava em pecado, e que você não tinha fé, que você jejuasse mais, que você buscasse mais a Deus. Eu já não sabia mais o que fazer. Aí foi chegando um tempo que eu pedi a Deus para ele me revelar o verdadeiro evangelho, me revelar as coisas espirituais. Eu pedia isso. Ai, foi batata, né? Foi batata, viu? Porque quando você quer e pede, Deus revela mesmo, viu?
e ele sabia que eu era uma predestinada e escolhida. E não me importa se outras pessoas não concordam com o meu pensamento, com o meu raciocínio. Para mim, eu só quero que ela respeite da forma que eu também a respeito. Não é verdade? Verdade, mãe Elza. Vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos mais avante, né? Um pouquinho, né? Vamos aqui mais avante. Tá O obreiro dinheiro, também ajuda nas... o obreiro também ajuda nas reuniões, mais fora da igreja, como em casas, hospitais. Como ele faz a pregação, precisa de curso de teologia. Esse trabalho não é remunerado, né? Quer dizer, o obreiro, ele faz o curso da teologia com o dinheiro dele, do bolso, e ele faz em vários setores, ele faz o seu trabalho lá, dizendo eles, né? Mas eles não é remunerado. Quem é remunerado são os supostos pastores, né? São os supostos pastores. Exatamente. Então, o obreiro, muitas vezes, ele vai enviado para uma instituição no interior, e no interior padece necessidade, né? Porque todo o dinheirinho que entra ainda tem que mandar para o líder superior, né? Que é o presidente. Então, como que o sistema religioso tem a capacidade de afirmar que Deus é o cabeça da igreja lá deles? Se tem um líder superior que está acima de todos, e todos devem obediência a ele, então, como é que eles ainda afirmam que Deus é o cabeça da igreja? Deus é o cabeça da igreja, mas não das instituições religiosas, aonde as instituições religiosas já têm os seus chefes, já tem o seu cabeça, já tem o seu líder superior, né? Não é isso? Os aspirantes ao ministério pastoral são os obreiros com carisma para pregar, eles podem substituir a ausência do pastor durante os cultos, mas precisa de alguns anos de experiência para isso. Esse trabalho é voluntário. Quer dizer, eles fazem muitos trabalhos voluntários, porque quem tem mesmo a chance de pegar todo o dinheirão, né, que vai, como eu já pastoreei a igreja, né, eu vi que a gente não podia faltar nem 5 centavos, tinha que todo final de mês, tem que fazer o relatório, né, e prestar conta no tempo central, não pode ficar nem com um centavo. Então, aquele líder superior, que é o cabeça deles da igreja, é o pastor deles, né? Então, eles lá vai fazer o quê? Comprar fazenda, comprar carro, colocar os filhos para estudar fora do Brasil, se formar em medicina, enquanto como falo, os seus fiéis ficam padecendo necessidades, não é isso? Finalmente, para se tornar pastor, precisa de alguns anos de experiência que são construídos desde o seu ingresso como diácono ou obreiro, além do curso de teologia. É um trabalho remunerado. Seu salário depende da quantidade de fiéis. Verdade, irmã. Nós aqui, depois que nós estamos morando aqui no Plano da Serra, nós abrimos uma igrejinha bem aqui uma chamada igreja, na nossa garagem, né? Aí o pastor, a primeira vez que ele veio aqui, né? O pastor que veio tomar de conta do trabalho que foi aqui na nossa garagem aberta, era até da igreja do R.S. Soares. A primeira vez que ele chegou, só pouquinha pessoa, muito pouca pessoa na área, ele pediu já oferta e dízimo. Já a primeira vez. O primeiro logo, né? Aí, depois, passou uns meses aqui, fomos para um ponto mais para ali, e aí tinha uma menina que estava acompanhando, indo com a gente, nunca tinha se decidido na instituição para ser religiosa, lá com eles, mas já estava dando dízimo. Aí, no dia que ela não tinha oferta, aí ela não ia porque ela ficava com vergonha, porque o pastor pedia demais. E dava envelope de todos os cultos.
Aí ele falou para a gente, por que que fulano de tal está demorando tanto para vir, não vem mais? Aí meu esposo falou, é porque ela disse que quando ela não tem oferta, ela não vem, porque o senhor fica pedindo demais e ela fica com vergonha. Sabe o que ele falou, irmã Elza? Não, pois se não for para ajudar, se não for para trazer oferta e dízimo, não precisa nem vir, nós não precisamos, tá vendo? O amor que eles têm pelas vidas, o amor é ao dinheiro, né? Eles têm amor ao dinheiro. Os fiéis que frequentam o culto da sua capacidade de conseguir dízimo, seu salário depende da quantidade de fiéis que frequentam os cultos e da sua capacidade de conseguir dízimo. Oferta, novamente, o pré-requisito, carisma está presente. Quer dizer, tem que ser aqueles obreiros que tem carismas, que sabe pedir, que sabe fazer a cabeça do povão, para o povão levar dinheiro, não é isso? Existem também outros cargos acima de direção de vários templos, que são para pastores mais velhos e mais experientes. Há outras formas de ganhar dinheiro como profissão da fé. Gente, isso é por isso que quando nós chegamos para as redes sociais, nós fomos desmascarando mesmo o sistema religioso e botando para arrebentar mesmo, irmã Elza. Porque nós viemos com a palavra verdadeira, onde Paulo fala, receber de graça dai. Então, nós quebramos a perna desses líderes religiosos, porque eles não têm como nos desmentir nas redes sociais, porque eles não têm argumentos bíblicos, não é isso? Então, a irmã, eu vou terminar só aqui, a irmã continua na próxima. Como montar denominações independentes, onde o sujeito determina seu próprio cargo, venda de livros e CDs, entre outros artigos evangélicos, isso também vai depender da popularidade e do carisma do pregador. As denominações são inúmeras, ao impostos, né? Imunes ao imposto de renda, tá vendo? Eles lucram de todo lado, mesmo. Eles pegam disso da pessoa, pegam oferta, distribuem os envelopes, né? E quando uma pessoa na igreja pede alguma ajuda, eles colocam para colher mais outra oferta, independente daquelas que eles receberam, né? Então, mas sem contar que eles nem sequer eles pagam, eles são imunes, né? Eles não pagam impostos. Então, veja aí, irmã, existe um comércio maior e melhor no mundo? Aí, agora, veja só se nós, o povo da graça, que viemos confrontar, né? Essa liderança religiosa não está furioso com a gente. Está muito furioso, não está, não? Com certeza. Mas não vamos nos calar, vamos continuar nas telinhas, confrontando esses homens que estão fazendo, né, dizendo eles que fazendo a obra, mas que não estão, porque a obra Jesus já fez lá na cruz do Calvário, não é isso? Pode continuar, irmã, agora é contigo. Efésios, lá em Efésios, né, diz que pela graça é que nós somos salvos. E não é pelas obras, né? Porque para ninguém se gloriar. Porque eles acham que é pelas obras. Por não é pelas obras. Muito sacrifício. É pela fé. Fé. Quando se tem fé naquilo que Cristo já fez, não é nada de obra. Porque aquilo que eles têm feito é apenas uma forma deles enriquecerem mais, cada dia mais. E isso não vai mudar se nós não quebrarmos essa doutrina deles, ensinamento deles, né? Porque não é bíblico e eles têm ensinado o povo errado, o povo viver pobre. Hoje eu me assustei com uma coisa, que uma irmã estava bem ali, passou um rapaz, aí no meio da rua a mulher gritou, Jesus, liberta essa vida. E, meu Deus, ela fez um alarido tão feio. Meu Deus, precisa de tudo isso. Cristo já fez na vida dele, ele é que ainda não foi liberto, porque ainda não chegou o tempo dele conhecer o verdadeiro evangelho. Ele já deve ter ouvido muita falácia, ter ouvido muita palavra, ter ouvido muita pregação que até deixou ele até triste, que talvez ele nem voltou mais lá, mas se for da vontade de Deus, um dia ele vai ter realmente esse encontro.
com o verdadeiro evangelho, não é? Que a gente, quando conhece a Cristo mesmo, a gente tem esse encontro. Verdade. Não é nós que vamos buscar ele, nos levantar de um banco, aceitar ele, porque a palavra nos diz que ele foi quem nos aceitou com amor. Nós não precisamos mais de palavra, de homem para dizer o que nós temos que fazer, que foi pelo lavar regenerador da palavra que nós fomos libertos, né? Isso aí é fantástico, é maravilhoso. E aí vamos ler lá em 1 Timóteo 6,3. Ele diz, se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, aí o versículo 4, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões, contendas de palavras, das quais nasce de invejas, porfia, isso todo mundo já sabe, injúrias, suspeitas, maliciosas. Aí o versículo 5 diz, disputa de homens. O que é que a gente está assistindo hoje, né? Corruptos, entendimento e privado da verdade. Isso não é verdade? Tudo isso que está acontecendo, irmã, eles privam os filhos de Deus da verdade, né? E cuidando que a piedade é fonte de lucro, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Mas olha só, isso já acontecia nos dias de Paulo. Hoje não está pior do que Verdade. antes, está muito pior. O contentamento, o 7, porque não nada trouxe para este mundo e nada podemos daqui levar, o 8. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Mas eles não dizem isso, não é, irmã? Eles dizem que buscar primeiro o reino dos Verdade. céus. Eu acho incrível Não. que eles dizem isso. E eles não querem dar nada do que eles têm para ninguém. Eu até dou meu pix, se eles quiserem mesmo, para Não. realmente ele quer ir para o céu, eu quero. Eles passam para nós aqui, o pix dele, o meu pix, né, para mandar um dinheiro, porque eles dizem que nós temos que buscar primeiro o reino dos céus. Nós já estamos vivendo esse reino. Eles Verdade. aqui não sabem ainda, né? Estamos vivendo. Eles vivem de inveja, de puxar o tapete, de fofoca, que pense numa classe que vive com um canhão apontado para os outros, o próximo é o evangélico, não é o cristão, porque o cristão, ele sabe da sua posição, ele sabe em que se resume o evangelho de Cristo, é no amor, é na piedade, né? E eles vivem a doutrina deles, a piedade deles, as palavras deles, as invejas e as porfias que eles fazem, a corrupção, no entendimento. Eles distorcem tudo para que as pessoas vejam tudo da forma que eles querem. Eles não ensinam nada que as Verdade. pessoas possam viver felizes e tranquilas. Eles vivem tranquilos nos seus hotéis de luxo, nas praias paradisíacas. Eles vivem muito bem, obrigada, mas os filhos de Deus, que é para viver bem, estão vivendo encarcerados, vivem aprisionados nas suas mentes, não têm o direito, o prazer de usufruir do que a vida lhe deu, lhe oferece, porque o melhor deles vai exatamente para esses homens que se diz líder, que eles inventam essa obra, que a obra foi concluída lá na cruz. O fim de tudo lá foi quando Jesus disse tetelestai, está tudo consumado. Eu não posso mais viver, nem ensinar para meu irmão que hoje nós temos que viver debaixo de lei. Se é por lei, a graça torna-se nula. Se o que Cristo fez não foi o suficiente, então nós temos que praticar toda a lei de Moisés, não é? E a gente vê isso aqui no Paulo escrevendo a Timóteo. Porque nada trouxemos para este mundo. Imagina só que ninguém quer viver num mundo que sem nada, só com o alimento e o vestuário, e ter que ficar contente, né? E ter que estar contente todos os dias. Esse não é o caso deles, desses cães gulosos que ficam ensinando nossos irmãos que precisa se privar de tudo para que dê dízimo, para que mantenha as congregações deles no luxo. Eles só têm aquilo lá que os irmãos é quem faz, tira dos seus filhos, tira da sua vida para dar para eles,
que nada fazem por ninguém, chegue lá um necessitado, uma viúva, chega uma criança, que eles não dão, muitas vezes, vi botando para fora. Eu vi eles botando para fora, eu fui muitas vezes, eu dei comida, a gente faz aquela cantina, a gente dá o alimento, depois a gente compra. E eu tinha que comprar para essa pessoa. Eu sentava ele na porta, que ele nem Verdade. andar, ele podia andar, e dava a comida na boca dele. Eu não estou falando isso para me engrandecer, é porque a gente pagava para Entendi. fazer, pagava para comprar, e tudo a gente era pago, tudo era pago. Verdade. Ninguém dava nada a A ninguém, eles gente só tinham que fazia, ainda ajudar, tinha que comprar. grava, Verdade. tinha que comprar. Dava essa pessoa que eles não davam. Eles não davam, ali era necessitado. Aquilo eu ficava para não viver. Porque o amor, ele chegava ali naquela necessidade grande de alimentos e eles não davam nesse dia de festa. Eu ia lá, dava É para verdade. o ainda dava na boca, que ele parece que ele não segurava as mãos dele, ele tinha uma tremedeira que ele não conseguia. E isso eu ficava indignada com essas pequenas coisas que a gente vê, o amor ao dinheiro, Verdade, o irmã. amor é aquilo que eles têm mais, o material. E eles dizem que nós estamos pregando uma doutrina diversa. Nós não estamos pregando, é nova sim no entendimento, mas ela já estava aqui há mais de 2000 anos. Depois da cruz, Paulo pôde pregar livremente essa doutrina do Evangelho da Graça. Eles que estão ensinando diferente, né? Há tempos que eles ensinam diferente. Não Verdade. foi nós que fizemos essa doutrina e estamos ensinando errado. Aprendemos errado. Mas agora estamos de olhos atentos e com a vontade de Deus, nós vamos passar para muitos irmãos que vai ser livre, vai ser liberto desse sistema religioso. Verdade. E se não for a gente, será as próximas gerações, né? Os nossos netos, nossos filhos, Verdade. aqueles que ouvirem, né? E confiem em Jesus que daqui a alguns anos Verdade. os filhos de Deus, as filhas que estão aí debaixo do sistema, serão mulheres livres e Verdade. felizes, não vivendo debaixo de tanto sofrimento, né? Aí a senhora lê o 2 Tessalonicenses Tá, 3:1. tá bom. Tá bom. O irmão Orlando está falando assim, eles vendem roupa, eles pedem roupas usadas e vendem. Ele lembrou. Então, irmã, até as roupas usadas dos irmãos, eles pedem e vendem, irmã. Né? Isso é demais. Pede as roupas usadas, roupa velha, e vende ainda até as roupas usadas dos coitados dos irmãos, eles ainda pegam e vendem. Outra, se os líderes religiosos realmente eles dizem que Jesus vai voltar. E por que que eles não estão fazendo como a igreja primitiva? Que os irmãos vendiam suas propriedades, né? E depositavam parte do dinheiro nos pés dos apóstolos e eram divididos entre os irmãos. E todos tinham a vida em comum. Então, se realmente os líderes religiosos acreditam que Cristo vai voltar, por que que eles estão ajuntando tesouro aqui na terra? Por que que a cada dia mais a ganância deles está aumentando? Nesse caso, eles não acreditam que Cristo vai voltar. É só mentira deles. Só os coitados dos fiéis que são enganados. Por quê? Se Cristo fosse voltar, por que eles estariam, né? Ali naquele tempo lá, o povo sabia que Jesus estava próximo à vinda de Cristo, então eles começaram a vender suas propriedades, né? Porque Jesus ia voltar mesmo, né? E entregar para os irmãos, então todos tinham a vida em comum, não é isso, irmã Elza? Vamos lá, 2 Tessalonicenses 3:1. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também entre vós, entre vós, e para que sejamos livres de homens perversos e maus, porque a fé não é de todos, tá vendo? Isso aqui era Paulo já falando para eles lá, né? Falando sobre os homens perversos que já existiam. Por isso que Jesus fala lá, Deus fala lá no Isaías 56, 10 e 11,
que é bem bonito mesmo, que ele escreveu lá para os cães gulosos, né? Como que ele se referiu aos líderes religiosos, que são cães gulosos que nunca se fartam, né? Então já existiam os cães gulosos naquela época lá, homens perversos, né? E maus, muito mal, irmão. Como que não tem misericórdia dos irmãos que ganham salário mínimo e ainda tem que dar o 10% para eles? E se eles não levarem, eles vão ainda na casa do irmão, né? Depois que eu estou aqui, eu morava lá no Piquiá, fazia parte de uma instituição religiosa. No dia que eu não levei o dízimo, o suposto pastor foi lá em casa, pediu o dízimo, dizendo, irmão, vim pegar o dízimo. Verdade, irmã. Eles fazem isso. Né, demais, e as pessoas estão tão com a mente cauterizada que elas não percebem que são lobos vorazes, são cães gulosos, né? Segundo Tessalonicenses 3:6, mandamos-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Aqui Paulo está beira valente com as pessoas, os irmãos que andavam, né? Desordenadamente. O que nós mais vimos, irmã, aí, é os irmãos do sistema religioso andar desordenadamente, né? Nós vemos que Paulo falou que tinha que ter referência naquela época lá, né? Engraçado que quando é para cumprir os rudimentos, eles são judeus. E quando é para cumprir, onde eles falam que Paulo, eles dizem que o trabalhador é digno do seu salário, lá vem eles para ser gentios. É engraçado isso, né? Querendo ser digno do salário, cobrando dinheiro. Mas Paulo não falava de dinheiro, não é isso? Antes com labor e fadiga. Vamos lá. 2 Tessalonicenses 3:7. Porque vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem comemos de graça o pão de ninguém. Antes, com labor e fadiga, trabalhávamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Isso é Paulo falando, né? Ele está falando que eles trabalhavam com fadiga, né? Para não ser pesado. Será se os líderes da liderança religiosa de hoje, eles estão preocupados para não pesar o seu irmão? Será se eles estão preocupados? Eles não estão indo pela palavra, né? Pode continuar, irmã, estamos quase chegando no final. Agora, a 2 Tessalonicenses 3:9, pode ler. 3:9. Porque nós tivéssemos direito. O que Paulo está dizendo, né? Eles poderiam ter direito, né? De ter tudo isso aí, não é que eles têm nos dias de hoje? Vos dá o mesmo exemplo para nos imitardes. Aí o 10. Porque quando ainda estávamos convosco, isto vos mandamos. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. O lobo come nas vilas, né? Tá vendo? Realmente é mesmo. Ele poderia pregar o evangelho e ter tudo isso que eles têm no dia de hoje, não é? De ter dinheiro, de ter, naquele tempo era a prata, era o ouro. Ele poderia ter, o Paulo poderia ter tudo isso. Mas ele não quis, ele quis que a igreja imitasse ele. E mandou que todo mundo trabalhasse, né? Para que alguém não trabalhar, não coma. Isso acontece no dia de hoje? Que eles não trabalham e não comem? Eles comem exatamente picanha argentina, o filé mignon. Verdade. Eles estão trabalhando, dando 10% para eles. E eles estão comendo o quê? Comendo ovo. Ainda pode comer. É só o bife do olhão, né? Para eles viverem. Os líderes comem a picanha e os fiéis comem o bife do olhão, que é o ovo. Mas é uma realidade. E Paulo, né? Paulo já via isso naqueles tempos lá, que ele
ele já abordava esse tipo de assunto, porque ele sabia o que ele estava vivendo naquela época. Se ele vivesse nos dias de hoje, o que ele não diria? Na situação em que o nosso Brasil está, com tanta placa de igreja, dizendo cada uma que seja a melhor do que a outra, cada uma tem sua salvação, sua doutrina, cada uma mais rica do que a outra. Como seria? E como é que pode tanta placa dizer que vai para o céu? Por que não se une uma só, não é? Por que não se une? Verdade. E o amor? Cadê o amor disso aí? Porque eles têm um interesse financeiro. Jesus dá muito dinheiro a esses homens hoje na face da terra. Se não fosse assim, se não desse dinheiro, evangelho não enche bolso, não enche copo. Enche as vidas de entendimento, de sabedoria e enche de alegria, né? Não vai encher de dinheiro. Aí, o 11, a gente já está bem avançado, né? 2 Tessalonicenses 3:11. Porquanto ouvimos que alguém entre vós anda desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. Olha só o que Paulo falou, 12. A esses tais, tem vírgula, porém, tem vírgula também, né? Ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que trabalhe sossegadamente com o seu próprio pão. Isso aí serve para a religião que não quer trabalhar, quer que os filhos de Deus trabalhem para manter as instituições dele e vivam uma vida infeliz, tendo que dar pão para eles, tendo que dar vida boa para eles, e quem deveriam ter era eles. E ainda pede oração para que melhore a vida financeira, né? Quer ler o 2, 2 Tessalonicenses 3:13? Não, pode ler, irmã Elza. 2 Tessalonicenses 3:13. 2 Tessalonicenses. 3:13. Vós, porém, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. O 14 fala assim, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, anotai-o e não tenhais relação com ele, para que se envergonhe. Aqui Paulo pega pesado, né? Paulo pega pesado lá com eles. Exatamente. Então, irmã, a irmã quiser ler esse último, que é Hebreus 8:11, né? A irmã lê para nós finalizar, já é o último, isso, né, irmã Elza? Vamos lá. Isso Hebreus 8:11. Ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. 12. Pois eu lhe perdoarei a malignidade, não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Ainda tem alguém lembrando, né? 13. Ao proclamar nova esta aliança, ele transformou em antiquada, envelhecida, morreu a primeira. E o que se torna superado e envelhecido está próximo ao aniquilamento. O aniquilamento está velho, está morto, acabou, né? Verdade. Morreu. Pois é. E eles continuam trazendo em vida aquilo que já foi morto, né? Que já envelheceu, né? E a gente vai finalizar, né, irmã? Foi muito bom, mas a gente não vai passar a noite, né? Pois é. Fala alguma coisa? Ao proclamar nova essa aliança, ele transformou em antiquada a primeira, quer dizer, o velho pacto, a primeira aliança, né? E o que se torna superado, o envelhecimento está próximo a desaparecer, né? Quando Jesus chega, o velho pacto já está, a velha aliança já está prestes a desaparecer, né? Foi aniquilada, mas o sistema religioso, ele insiste em continuar no velho pacto, enquanto nós já estamos no novo pacto, né? E até aqui nós temos falado e nós agradecemos. Eu agradeço a cada um dos irmãos que vieram na telinha, né? Para nos ajudar, né? Nessa live. Obrigada a todos, né? A irmã Elza também pode dar a sua saudação final. Graça e paz a todos, irmãos. Eu agradeço. Agradeço a Deus
que o nosso Deus nos deu o espírito de revelação, não é? E que nos dê sabedoria e entendimento. E com certeza, todos aqueles irmãos que já conhecem o Evangelho da Graça, com certeza que eles vão pregar o Evangelho. Eles não vão mais voltar lá no sistema religioso. Eu preciso voltar mais vezes, nós vamos voltar em nome de Jesus. E que Deus abençoe a todos. E que a palavra, as boas novas, alcance vidas, né? Muitas vidas por aí, de mundo afora. Que esse é o verdadeiro evangelho de Cristo. O evangelho que liberta, que nos torna filhos na posição de filhos eleitos, salvos na pessoa de Cristo. Salvo no entendimento, não é salvo no Espírito. No Espírito nós estamos salvos. O corpo vai para o pó e nós vamos ficar sem ele, mesmo que nós estamos apenas usando ele aqui nessa terra. Que Deus abençoe a todos, gratidão a todos que Amém. assistirem, que vão assistir, e que Deus abençoe a senhora também, irmã Vanilda. Obrigada, viu? Amém. Desculpa aí, Graças porque eu não sou uma a Deus. PH, eu gosto. Obrigada, irmã Elza. Está num nível mais É, elevado do que eu, né? Toda semana. foi maravilhoso. Graça e Oi, paz, irmã Elza. Graça e paz a todos. Melhor amém, noite, amada, amém. eleitos. Amém. Amém. Que Deus